Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Guarda compartilhada, solução ou problema? Com a separação vêm as dificuldades, às vezes brigas, sofrimentos e novos desafios na relação pais e filhos. No programa de hoje, vamos conversar sobre guarda compartilhada, alienação parental e os cuidados para que as crianças não sofram com o novo cenário familiar. Então, não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco hoje a psicóloga clínica e hospitalar Vivian Godinho, a assistente social do Tribunal de Justiça e professora do curso de Serviço Social da PUC-Minas, Maria Filomena Jardim, e a advogada, professora de Direito da Família, doutora Luciana Berlini. E claro, você, como sempre, é convidado a participar com a gente. Ajude-nos a fazer esse debate de hoje. Estamos falando sobre guarda compartilhada. Mande e-mail para nós ou ligue para o telefone 3209-0115. Queridas convidadas, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos conversar aqui sobre guarda compartilhada. É verdade que o cenário da família contemporânea vem mudando a cada dia que passa e muitas separações têm acontecido. E às vezes é toda essa luta para ver quem vai ficar com os filhos. Então começo com a doutora Luciana. O que é guarda compartilhada? Boa noite, Márcio. Obrigada pelo convite. Quando a gente fala sobre guarda compartilhada, nós estamos falando, na verdade, de uma responsabilização conjunta dos pais, né? Nós temos, na verdade, um compartilhamento dos direitos e deveres relativos aos filhos. Então, ao conceber a ideia de guarda compartilhada, nós devemos ter em mente não uma divisão de tempo em relação aos filhos, mas uma divisão relativa à tomada de decisões. Em qual escola essa criança vai estudar, quais serão as atividades físicas que ela participará, como que vai ser a disciplina dessa criança. Então, a guarda compartilhada, que decorre da autoridade que os pais têm em relação aos seus filhos, nada mais é do que o exercício dessa autoridade, de forma conjunta. Por quê? Porque quando a gente imagina, né, uma relação entre pais que estão sob o mesmo teto, isso fica fácil de se conceber. Mas, como foi dito, num divórcio, numa separação, nós temos aí uma dificuldade muito grande de continuar esse exercício conjunto, principalmente em razão das dificuldades que muitas vezes nós temos com os pais. Ok, agora qual que é o melhor momento para se tomar essa decisão de uma guarda compartilhada? Logo após a separação ou um tempo depois? Na verdade, a tomada de decisão relativa à guarda, ela deve ser sim feita tão logo haja separação, não é? Porque é preciso decidir como que vai ficar a criança, com quem ela vai ficar, porque a guarda física ela precisa ser estabelecida. E ela é estabelecida mesmo antes de um divórcio, mesmo antes de o Poder Judiciário ter conhecimento daquela separação que de fato ocorreu. Né? E nesse momento, quando o Poder Judiciário ele toma conhecimento, é que ele vai alertar os pais, né, dos benefícios de uma guarda compartilhada, mas que, na verdade, ela não se consagra tão somente no momento de um divórcio com a participação do Estado. Construção é uma construção que leva tempo, e uma continuidade do próprio exercício dessa autoridade de pai e mãe. Correto, você usou o termo em benefícios. Então, vou passar para a Filomena. Quais são os benefícios que a criança pode ter com a guarda compartilhada? Você acha que ela sofre menos com a separação? Pode acontecer de sofrer dependendo da qualidade da relação. Eu já poderia dizer qualidade da relação dos filhos com os pais. Só colocando um ingrediente. Quando a doutora Luciana falou, me pareceu assim muito ideal. Né? Mas, na verdade, eu acho que quando há uma separação, a coisa é mais traumática. Há muito né? sofrimento. E principalmente para as crianças, porque eles são envolvidos num processo, às vezes, muito litigioso e que eles não sabem como lidar com isso, porque, na verdade, quem está se separando são os pais. E eles querem permanecer na convivência do pai e da mãe. Então, a guarda compartilhada, ela possibilita isso, mas os pais têm que ter essa responsabilidade de pensar nos filhos primeiro, antes deles. O que normalmente, infelizmente, não acontece, porque as pessoas, quando se separam, estão envolvidas em muito sofrimento, em muito conflito.
em muito litígio. E acaba usando os E filhos. acaba né? usando os filhos como arma. E, às vezes, a sedução de um impõe, tanto a nós técnicos como ao juiz, uma decisão, às vezes, que não é a ideal. Com o tempo, nas revisões de visitação, nas revisões de guarda, às vezes dá para consertar alguns erros, não é? Tá. Vamos ouvir a Vivian um pouquinho, não só na direção dos benefícios, mas também dos desafios que envolvem pais e os filhos numa guarda compartilhada. Então, eu penso que o maior desafio é falar a mesma língua, né? Seguir uma mesma linha de limites e regras, uma educação compartilhada mesmo, assim como se estivessem morando juntos, né? Que tem os desafios também, porque vem com uma bagagem esses pais, mas a gente tem essa dificuldade da separação aí, que na prática, se vem para mim ou para qualquer profissional, é porque não está bem, né? Principalmente para mim, falando. Quando chega o conflito, está acirrado. Não é? Isso. Então, Esse eu é o acho que o problema. maior desafio é esse, alinhar mesmo essa educação, né, nas decisões. Tá, correto. A doutora Luciana falava em direitos e deveres compartilhados. Agora, numa guarda compartilhada, se compartilha também o onde, o espaço físico, a casa, como que fica? Onde ficam os brinquedos, mochila, roupa das crianças? Ela não fica assim dicotomizada, com duas casas, sabe, com duas direções? Como que é isso? Na verdade, nós fazemos uma confusão muito grande, né, no que se refere à guarda compartilhada, porque aproximamos a guarda compartilhada de uma noção que é, na verdade, da guarda alternada. E a guarda alternada, que quer dizer essa alternância de tempo, a criança passaria uma semana ou 15 dias na casa da mãe, 15 dias ou uma semana na casa do pai. Isso é guarda alternada. Por quê? Porque nesse período que ela estaria com um ou outro, ele exerceria de forma exclusiva os direitos e deveres relativos àquele filho. Não é? O que não é o conceito de guarda compartilhada que nós temos, que decorre de um poder familiar, de uma autoridade que vem dos pais. Então, para ficar claro, talvez eu esteja até equivocado, numa guarda compartilhada não importa o onde, verdade? O que entra em jogo é a questão da educação compartilhada. Exato, mas na verdade nós vamos precisar então fixar um lugar, é o que a gente chama de guarda física. Com quem essa criança vai ficar? A gente sabe que em mais de 90% dos casos, né, que nós temos aqui no Brasil, nas pesquisas que foram realizadas, a guarda fica com a mãe. Né? Então é uma porcentagem ainda pequena de guarda que é determinada para o genitor, para o pai. Mas em ambos os casos nós vamos ter o quê? A fixação dessa guarda física e o regime de visitação. Quando o relacionamento entre os pais é muito bom, você consegue até estabelecer um regime de visitação livre. Ou seja, eles conseguem conversar de tal forma e tem um ânimo ali entre eles em relação aos filhos, de que fala, olha, eu posso pegar o meu filho hoje, eu levo, você busca na escola, deixa esse final de semana comigo. Quando a relação não é tão amistosa assim, se estabelece um regime mais rigoroso no que tange à guarda. Então, finais de semana, às vezes finais de semana alternados, horário para buscar, horário para devolver. Ok, eu queria ouvir a Vivi agora. Veja bem, naturalmente pode haver conflitos aí. E quando, por exemplo, a criança percebe que há regras de um lado que entram em conflito com as regras do outro, como explicar isso para a criança? Como ajudá-la a crescer sem traumas? Então, a guarda, né, as regras, quando se tem duas casas, que não é o caso da guarda compartilhada, né, mas que eu estava comentando com as meninas. Às vezes tem um quartinho no quarto do pai, porque está com a mãe, a guarda física, aí tem um quartinho no quarto da mãe, um quartinho na casa da mãe, né? Tem regras que são tranquilas. Por exemplo, a mãe, ela não gosta que coma em cima da cama, mas o pai já não liga. Isso aí são regrinhas que cada filho vai seguir aquilo que o pai ou a mãe quer. Mas, por exemplo, com relação ao uso de internet? Aí que entra a questão da guarda compartilhada, né? Que os pais têm que ter esse alinhamento, que a gente bate na mesma tecla, né? Tem que ter esse direcionamento e conseguir chegar num consenso, porque eles têm que falar a mesma língua para o filho entender,
para ter a referência, né? Agora, se há uma duplicidade de regras, não se educa a criança. Há uma confusão, né, na criança. Ela não forma nenhuma referência. Não há uma referência e aí se tem as consequências, né, da confusão, da oscilação de sentimentos, amor e ódio. E aí tem as consequências na vida adulta também. Nossa, é muito sério, né? Sim, E quando Filomena. chega na adolescência, esse filho que os pais são muito diferentes nas condutas, na educação, eles se rebelam contra aquele que é mais rígido. Então, às vezes, chega o adolescente falando, eu não quero ficar mais morando na casa de mamãe, quero morar na casa de papai. Quando você vai trabalhar com ele, você percebe que é para ter mais liberdade. Ok, nós vamos chamar um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é tomar comunhão, é ser igreja, é vivenciar a nossa responsabilidade fraterna, ajudando a Igreja de Belo Horizonte a construir mais esse capítulo da sua história. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre guarda compartilhada e alienação parental. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar, 3209-0115. Filomena, sendo fiel à sua fala final, eu lhe dou a palavra novamente. Quais as vantagens e desvantagens, se é que há, numa guarda compartilhada? Bom, as desvantagens é com relação a essa confusão que ainda perdura no Brasil com relação à orientação a uma guarda compartilhada. Quando os pais estão juntos, a tentativa é de uma guarda compartilhada, porque decidem as coisas juntos. Quando separam de forma consensual, às vezes isso consegue dar continuidade. Mas os pais têm que se esforçarem para permanecer decidindo as coisas de forma como decidiam, para que o filho não sinta tanta dificuldade. É aí que eu falava uma coisa, né, que parece muito ideal. Porque se os pais chegam a se separar, é porque eles tá já não estão de acordo. Como estarão de acordo numa guarda compartilhada, falando a mesma linguagem? É preciso muito esforço e orientação. Os pais precisam de orientação. Não é? A gente discute muito que os pais deveriam frequentar uma escola. Quem deseja ter filho deveria frequentar uma escola. Escola para pais. Porque filho não se separa. Não é? De filho não se separa. A responsabilidade é dos pais. Não é? Não adianta jogar a responsabilidade nos avós, como vem acontecendo muito isso. Não é? Os pais deixam a responsabilidade para os avós cuidarem. E essa é uma questão que tem que ser trabalhada quando os pais vão se separar, para quem começa o processo de separação. O problema que acontece é o seguinte, às vezes os pais não planejaram o casamento, não planejaram o filho, não planejaram nada. E não Como planeja, vão educar? Né? Não, e às vezes não planeja a separação também, porque a separação tem que ser algo planejado direitinho. Quem que vai assumir essa responsabilidade, como é que nós vamos nos relacionar pós-separação, os filhos, como é que nós vamos cuidar dos filhos, todas essas questões têm que ser discutidas. Às vezes a pessoa não chega nem a conversar um com o outro, conversa através do advogado. Nossa, que tristeza. Aí quando a gente chama para conversar, mas eu não pensei nisso. Às vezes fala mais alto o sentimento, o trauma, o egoísmo, enfim, né? O sofrimento. Vívia, veja bem, às vezes acontece num ato de separação que as crianças ficam com os avós. O que essas crianças podem desenvolver futuramente? A que elas estão expostas? Então, isso é algo que elas carregam para sempre, né? É uma marca. No consultório eu recebo adultos que vão carregar essa dor da ausência dos pais, né? E isso, se eles vão para o consultório, é um processo de elaboração, né? Então, o que pode acarretar?
Relacionamentos amorosos instáveis, né? A pessoa nunca consegue ter um relacionamento nem amoroso e nem interpessoal bom, né? É prejudicado até nisso. E pode acontecer também que, trazendo essa marca de um vazio, uma carência muito grande, a pessoa vá buscar as drogas. Também a dependência química é uma constante. Tá? Daí é dizer que a nossa responsabilidade é maior do que se imagina, né? É. Doutora Luciana está caladinha. Quando se começa um processo de guarda compartilhada? Se o pai, por exemplo, pagava a pensão, cessa esse dever? Não. A guarda compartilhada, ela não modifica a questão dos alimentos. Por quê? Porque os pais, eles são corresponsáveis no que tange a obrigação alimentar. O que a gente concebe é que o genitor não guardião é que terá a incumbência, né, de determinar esses alimentos. Ele é que vai efetuar o pagamento desses alimentos. Por quê? Porque presume-se que o genitor guardião, ele já efetua o pagamento. Ele está com um filho em casa, ele já contribui com as despesas ali. E vai precisar, portanto, de um complemento, né, do genitor não guardião. Essa guarda compartilhada, quando a gente analisa juntamente com os alimentos, a gente tem a noção ainda mais clara dessa diferenciação de guarda compartilhada para guarda alternada e dessa corresponsabilidade. Por quê? Porque no início, quando conceituamos aqui a guarda compartilhada, falamos justamente desse conjunto de responsabilidades que são do pai e da mãe. Então, mesmo num processo de separação, eles continuam responsáveis pela obrigação alimentar, pelo cuidado, pelos alimentos, pela educação, de uma maneira geral. Não existe aí uma diferenciação no que tange a relação familiar, juridicamente falando, dos pais em relação aos seus filhos após um divórcio. Na verdade, a nossa legislação é até muito clara nesse sentido. Não se modificam os direitos e deveres dos filhos com o divórcio. O poder familiar não se altera após um divórcio ou quando os pais eles não vivem sob o mesmo teto. Ok, claríssimo. Doutora Filomena, por favor. Quando os pais vão se separar, que cuidados eles devem ter para que os filhos sofram menos? Que eu acho que quem mais sofre são os filhos. É evidente. Que cuidados eles devem tomar? É necessário que se assuma a responsabilidade que os filhos serão vítimas dessa situação, porque eles vão perder aquilo que a nossa cultura valoriza muito, que é aquela família ainda do tipo ideal, papai, mamãe e filhinho. Explicar para os filhos os motivos com clareza, se eles têm já uma idade que dá para compreender, mas não misturar os problemas conjugais com a relação dos filhos, fazer os filhos de confidentes, de aliados, tem que tomar muito cuidado com isso. E sempre explicar, eu explico muito para os meninos que eu atendo, papai é um bom pai, talvez não tenha sido um bom marido para a mamãe. Como você não vai se casar com o papai, né? Quando você não vai se casar com o papai, papai pode continuar sendo um bom pai para você. Então, esclarecer essa situação. Normalmente, os meninos que têm problemas de violência na família, eles sofrem, parece que sofrem menos. Não sei. E por que isso? Não porque, entendi bem. Normalmente, a vida familiar com muita violência, ele é um martírio para as crianças. Quando se separa, porque eles eles desejam que os pais estejam juntos e eles querem amar os dois. Se um maltrata o outro, isso ofende o filho também. A gente percebe nisso. E às vezes eu ouço criança falar, ainda não estou triste, ainda bem que eles se separaram, porque era uma guerra lá em casa. Agora a gente dorme sossegado. Dos males o menor, Dos males o menos Ok, pior. Lívia. Como identificar que uma criança está sofrendo após a separação e como ajudá-la? Então, a criança, ela é o sintoma do casal, né? A gente costuma falar assim. Então, a criança, por exemplo, que tem obesidade, aí vem o sintoma da falta, né? Da falta da ausência desses pais. A criança que tem um comportamento de pirraça também é um sintoma. Então, na separação que é conflituosa, a criança ela vai fazer, né, alguns sintomas. Né? A gente tem crianças sentindo muitas dores, crianças deprimidas, crianças com dificuldade de aprendizagem na escola, e tudo não é fácil de reverter. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, né? É um contexto.
Ok, temos aqui a participação da Graça Andreata. Ela diz assim: temos que bater na tecla de que não há ex-filho. Se houver maturidade, tolerância e amor aos filhos, certamente a guarda será mais tranquila. Comentários, Filomena. Realmente é isso mesmo. Se os pais têm os filhos, né, como pessoas de direito, em desenvolvimento, preocupação com esse futuro dos filhos, com a constituição dessa pessoa, filho, né, com seus valores, com seu respeito à própria sociedade que vive, realmente filho não tem como você separar ou deixar na responsabilidade de outro. A partir do momento que você decide ter um filho, tem que saber que isso é uma responsabilidade para a vida toda. O difícil é que as pessoas, quando se envolvem em muitos problemas emocionais, ficam tão emboladas que, se não tiver uma ajuda terapêutica, elas não conseguem entender o papel que elas deveriam cumprir. Misturam tudo, né? Misturam tudo. E, às vezes, o sentimento de vingança é maior do que o afeto pelos filhos. Não é? Ok, Graça, fraterno abraço. Participa aqui também o Marcos Teófilo. Ele diz assim: relações afetivas entre pessoas com uma maturidade emocional pouco desenvolvida criam disputas, verdadeiras guerras, em que a criança se torna moeda de troca e instrumento de vingança. A guarda compartilhada só é possível entre pessoas que conseguem superar o que é a relação entre dois, no caso o casal, e a relação com os filhos. Comentários, Vivian. Então, os juízes, geralmente, eles decidem pela guarda compartilhada quando há esse consenso mesmo, né? É o que a gente vê, né? Quando os pais se dão bem. Mas como que ele diz que às vezes eles tratam as crianças como instrumento de vingança, como troca. É o que a gente vê, né? A criança está no meio desse fogo cruzado aí e vai sofrimento para todo lado, né? Se misturam nesse sentimento. E como não consegue se separar, vai usando as crianças. Nesse sentido, é preciso se preparar, planejar a vida a dois, planejar a família. Exatamente. Né? Ok, Marcos, fraterno abraço. A Fátima Silva diz assim: cada qual com sua consciência, o que acha é que precisamos fazer a parte da gente e dormir com a consciência tranquila. Luciana, por favor. É interessante, Márcio, porque quando a gente pensa nessa conscientização, eu acredito que essa conscientização ela é muito mais importante, inclusive, do que a própria legislação. Né? Porque quando nós estamos preocupados aí com os direitos da criança e do adolescente, esses direitos eles se promovem, eles se fomentam no seio familiar. Ok, nós voltaremos a falar da conscientização no próximo bloco. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Guarda compartilhada. Este é o tema do programa de hoje. Conhece alguém que está passando pelo processo de separação? Então participe, faça sua pergunta ou comentário pelo nosso e-mail ou pelo telefone que você vê aí. Para você que chega agora, participam conosco hoje a psicóloga clínica e hospitalar Vivian Godinho, a assistente social do Tribunal de Justiça e professora do curso de Serviço Social da PUC Minas, Maria Filomena Jardim, e a advogada, professora de Direito da Família, Luciana Berlini. Luciana, retomando a nossa fala, você refletia sobre conscientização. Cada um tem que se conscientizar. Pode concluir, por favor. Essa conscientização ela é importante porque os pais, muitas vezes, eles violam os direitos de seus filhos justamente por não tomarem essa consciência, por não perceberem o que estão fazendo. Eles estão tão envolvidos no processo de separação, né, na dor, no fim daquele sonho, daquele planejamento que foi feito, que os filhos acabam sendo esquecidos ou até lembrados, mas como objetos aí de uma vingança e de uma punição para o outro. Ok, agora num processo de guarda compartilhada, o que se leva em conta é o direito dos pais ou o direito dos filhos? É um dilema?
Na verdade, não. A guarda compartilhada, ela surge para proteger a criança e o adolescente. Não é? Existe um princípio, que é o princípio do melhor interesse da criança, e ele deve prevalecer em todas as relações em que uma criança ou um adolescente estão envolvidos. Então, quando se pensa na guarda compartilhada, ela é criada e ela é estabelecida para atender a este melhor interesse da criança ou adolescente. Mas muitas vezes o Instituto é burlado aí para a utilização indevida, né, de uma punição ou de um compartilhamento, na verdade, que nada mais é do que uma manipulação. Uhum. Ok, vamos introduzir agora, já que você está falando, um outro tema, o que é alienação parental? A alienação parental é justamente essa manipulação, né? É uma interferência psicológica, e a Vivian vai nos ajudar nesse sentido, em que o genitor, o familiar ou quem detém a autoridade sobre a criança ou adolescente vai exercer sobre ela para quebrar os laços afetivos que existem com o outro. Então, essa criança passa a repudiar o outro, ela concebe o outro de uma maneira negativa em razão da conduta e das falas pejorativas em relação a ela. Então, a forma como se faz, né, uma vingança, e como a Maria Filomena bem colocou, a relação entre os pais e a relação marido e mulher pode não ter sido boa, ele pode não ter sido um bom marido ou uma boa esposa, mas isso nada tem a ver com a qualidade de pai e mãe. Uhum. Ok, Vivian, então nos ajude, por favor. Como identificar uma criança que está sendo alienada? Então, é uma diferença muito sutil, né? Porque a criança, ao longo do desenvolvimento dela, ela tem momentos que ela vai repudiar certa pessoa, certa referência, seja um pai, seja uma mãe, um avô, avó, algum familiar, né? Ou até mesmo vizinho, estendendo mais um pouco. Eu acho que o alerta aí, o amarelo, fica quando isso tá demais, né? Você não acaba, não cessa esse repúdio, esse distanciamento, associado a algumas falas da criança que ela diz quando está com esse genitor, né? Quando as visitas, por exemplo, são dificultadas por essa pessoa, né? Na hora da visita, aí ele arruma um monte de outras atividades para a criança fazer. Então, eu acho que essas coisas associadas que dão um alerta, né? Que tem que Agora, é bem a sutil. criança fica mais agressiva com a outra parte? Ela fica bem agressiva, né? Esse repúdio mesmo, é um distanciamento, ela não quer. Eu não sei se vou usar o termo correto, mas me parece um ato de enorme perversidade. Violência, é uma violência mesmo para a criança. Porque quer destruir o amor que ela tem pelo outro. Pois é, É tremendo. matar um afeto, é apagar um afeto. É mais infantil que a É- própria criança. É muito mais né? infantil, é destruidor a tal da alienação, E as sabe? consequências São disso sérias. depois, né? São sérias. Agora, Filomena, quem pratica mais esse ato, o homem ou a mulher? Infelizmente, ainda é a mulher, porque, pelas pesquisas que a gente tem, ainda é a mulher que fica normalmente com a guarda dos filhos. Mas eu atendi casos de avós alienadores terríveis, terríveis. Avós. Terríveis. Inclusive alienando o neto contra o próprio filho deles. Né? Então- Hoje eu li um pensamento muito interessante, né? Eu gostaria de ser como vinho, envelhecer como vinho. Quanto mais velho, melhor. O pior é que alguns vinhos se transformam em vinagre. É o álcool puro. Tá certo. É isso aí. Ok, Luciana, a Lei 12.318/2010, que avanços ela trouxe com relação a tudo isso que a gente está falando aqui hoje? Essa é uma lei, né, que surgiu em 2010, como bem dito, mas para tratar e regulamentar a alienação parental, que já existe há muito tempo. A legislação ela é muito bem-vinda, por quê? Porque ela trata do problema, né, não trouxe apenas a discussão sobre alienação parental, mas ela trouxe mecanismos também para tentar coibir. E mais do que isso, ela estendeu, inclusive, né, a própria conceituação de alienação parental para
além, para os avós, como foi Família dito, extensa, para a família extensa. Então, nós temos hoje essa complementação. Além disso, também nós temos sanções que são previstas nessa legislação para tentar coibir aquele genitor que vai promover essa alienação. E quais são as principais sanções? Nós temos desde a advertência, multa, até a suspensão do poder familiar, que é a autoridade que nós mencionamos aqui anteriormente, como também a inversão da guarda. Então, não existe uma hierarquia entre essas sanções, o juiz ele está apto a aplicar uma delas ou cumular e não precisa estabelecer uma ordem. O que será verificado no caso concreto é justamente a gravidade da alienação que se instaurou e a medida que será mais pertinente à hipótese. Vivian, o que você pensa da inversão da guarda? Isso não cria uma confusão mental na criança? A lei, ela vem, né, com uma vingança institucionalizada. Eu perguntei né? por quê, olha, parece uma punição àquele genitor e se usa a criança. Exatamente. E aí é um problema, né? Eu não vejo, assim, que a justiça ela não dá conta do contexto, ela não dá conta da vida, da história da pessoa, né? O que precisa na aplicação é tomar cuidado para que esse processo seja acompanhado. É por isso que existe a gente, né? Por isso que existe a o psicologia, estudo, o o serviço social. Às vezes visita monitorada até a criança tomar conhecimento de quem é a pessoa que ela estava destruindo do seu afeto. Porque a visita monitorada, ela ajuda esse processo. Correto, você falou uma coisa muito bonita. A justiça, às vezes, não dá conta da vida, né? Talvez seja por isso que Aristóteles, depois de definir a justiça como conformidade à lei, ele acaba pensando a equidade como um para além da lei, como uma interpretação benévola da lei, né? E é verdade. Agora, eu queria provocar a Luciana. Justiça, eu acho que não é um conceito, não é uma lei. É muito mais uma atitude de alteridade. Exatamente, porque é até uma angústia que nós do direito temos nesses casos, porque quando a gente estuda os direitos relativos à criança e ao adolescente, nós nos esbarramos justamente nesse ponto. Quase todas as medidas e as sanções que são previstas nesse caso acabam por punir também a criança e o adolescente. Né? Então, num caso de violência doméstica, num caso de alienação parental, eu tenho que ter um cuidado muito grande ao determinar essas sanções, porque senão eu estou punindo essa criança e o adolescente. Pensem, por exemplo, numa suspensão do poder familiar, que é uma medida mais severa. Eu estou colocando essa criança agora, então, com um estranho ou com um outro familiar, estou distanciando. Né? Ok, tem aqui o comentário da Shirlene Casseb. Ela diz o seguinte: para que a lei sobre a guarda compartilhada atinja sua finalidade, é necessário que haja harmonia básica entre o casal. Isso tudo implica reflexão e atitude. Ser moderno não nos exime de responsabilidades, não diminui sofrimentos e aflições, sobretudo dos filhos, que não têm a escolha. Comentário, Luciana. É perfeita a colocação da Shirlene justamente por isso, porque nós temos hoje uma série de avanços, aí, inclusive da tecnologia, que permite, por exemplo, a gravidez, aí, a maternidade independente, né? Mas isso não nos esquiva de nossas responsabilidades enquanto pais. A responsabilidade enquanto pai, inclusive, ela vai gerar uma série de desdobramentos e a grande importância desse debate, inclusive, é essa conscientização para que as pessoas que estão em casa, os pais, eles possam exercer essa paternidade, né, de forma plena e promovendo, portanto, o melhor interesse dos seus filhos. Ok, Shirlene, fraterno abraço, obrigado pela participação. A Viviane, Nério, Marcelo faz o seguinte comentário: hoje muitos só pensam em dinheiro, brigam por pensão, pela casa. Se não estou errado, quem fica com os filhos tem o mesmo direito, seja pai, seja mãe. Meus pais, quando se separaram, foi um grande sofrimento para todos nós. Ficamos sem referência na educação, pois quando um dizia para não fazer, o outro dizia, pode fazer porque sou eu quem cuida de vocês. Isso trouxe muitas vezes brigas entre nós dentro de casa. Foi um momento muito difícil, mas minha mãe tomou as rédeas e endireitou as nossas condutas, dentro e fora de casa. Comentário, Filomena. Que mãe forte, mãe corajosa. Mas isso é porque, na verdade, as mães assumem essa responsabilidade quando o pai deixa tudo para ela, não é? Não há uma participação. Normalmente,
a mulher assume isso porque ela se sente muito mais responsável pelos filhos, é um dos casos, do que o próprio pai que já era ausente. Então, ele se ausenta totalmente. Quando o outro ausenta, alguém tem que tomar conta. Que bom que ela surgiu aí. Que bom que ela surgiu. Ok, Marcelo, Viviane, fraterno abraço. E aproveito para dizer, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite, ainda dá tempo, participe com a gente. Até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre guarda compartilhada e alienação parental. Bom, Filomena e Vivi, queria ouvir a opinião de vocês. Diante de um processo de guarda compartilhada, de separação dos pais, naturalmente os filhos experimentam perda e muitas vezes desenvolvem complexo de culpa. Segundo, no processo de alienação parental, acho que os traumas são maiores. Quais as principais formas de terapia, tratamento e acompanhamento, Vivian? Então, os pais têm que estar dispostos a fazer o acompanhamento, né? E sem eles não adianta fazer um acompanhamento com a criança também, tá? Então, essa decisão deles de serem orientados, de estarem no processo terapêutico, dessa escuta que a gente vai fazer junto com eles, né? Quando a gente atende as pessoas, a gente tenta explicar, esclarecer para elas que esse processo não é só dela, que muita gente passa por ele, mas que cada um vive de uma forma diferente e que não é fácil para ninguém. Então, é preciso que ele acredite que ele precisa de ajuda. Não é que ele precisa de um acompanhamento, que ele precisa de alguém que ele possa discutir o sofrimento dele, conversar sobre o sofrimento dele. Agora, ele precisa de um terapeuta. Se uma das partes está com uma ferida bem grande e atribui ao outro a responsabilidade por essa ferida, acho que não vai colaborar, né? Tem que cuidar primeiro dessa ferida. Depende muito da relação na terapia. A gente vê gente que consegue se desenvolver bastante com relação a isso, não é? É porque normalmente um culpa o outro mesmo. Porque o sofrimento da perda desse projeto de vida junto, ele não é fácil perder. Nem para o casal, que agora é ex-casal, não é? E nem para os filhos. Porque isso está inculcado na nossa cultura dessa família ideal. Por mais que a gente raciocine sobre a possibilidade de não ser esse tipo ideal, mas dá para ser feliz, é difícil, porque a sociedade cobra. São valores que estão na nossa cultura. Então, perder isso, a pessoa se prepara muito para ter essa felicidade, não é? Que é juntar os bens e ter os filhinhos que são outros bens, não é? E quando acontece a separação, se a pessoa não tiver muito discernimento, ela não consegue nem procurar ajuda. E às vezes, quase sempre, a gente trabalha muito isso com a pessoa que a gente atende. Vamos pensar no conflito, como é que vivencia isso. Esse luto tem que passar, mas para passar esse luto tem que ter ajuda. Então, esse esclarecimento, eu acho que é um valor no atendimento das pessoas que a gente que passa por Agora, você dizia aí do processo de culpabilização, né? Um culpa o outro. Isso eu acho que não é só da nossa cultura, não. Isso é muito antigo, vem lá de Adão e Eva. Adão que diz, a mulher que puseste ao meu lado. Quando ele vai falar com Eva, a serpente me enganou e eu comi do fruto. É a posição de vítima, né? Que a gente vê nesses casos. Quem assume a posição de vítima é que precisa mais de ajuda. Correto. Luciana, uma outra questão. É fácil para o pai conseguir a guarda do filho? Eu não vou falar que é fácil, né? Porque uma série de elementos serão analisados no momento dessa separação e desse estabelecimento de guarda. As pesquisas não são tão favoráveis aos pais, né? Como eu disse, mais de 90% dos casos a guarda fica com a mãe. Mas em quais hipóteses, então, essa guarda ficaria com o pai? Nas hipóteses em que a mãe não apresenta as condições necessárias e que, na verdade, é o pai quem apresenta as melhores condições. Talvez não sejam as ideais, né? Eu quero deixar claro que quando a gente fala de condições aqui, nós não estamos falando de condições financeiras, tá? Nós estamos falando de condições de
tempo, condições relativas ao afeto. Nós estamos falando da saúde e da segurança dessa criança. Então, essas condições é que deverão ser analisadas. E aí, o juiz vai verificar, no caso concreto, com a ajuda, né, do serviço social, com a ajuda da psicologia, qual dos genitores é o que tem essas melhores condições. Ok. Filomena, é possível prevenir alienação parental? Qual a melhor prevenção? Eu fico muito preocupada no atendimento com os casais. Eu sempre explico. Você sabe o que é alienação parental? Porque você pode perder a guarda do seu filho. Cuidado com o seu comportamento. Cuidado com você utilizar seu filho como arma contra o seu ex-marido. Hoje mesmo atendi uma senhora que eu expliquei muito para ela. Falou, não sabia que existia isso. E ela está sendo acusada de alienadora. Então, eu falei, você quer perder a guarda dos seus filhos? Se você estiver com dificuldade de viver esse luto, esse sofrimento, não coloque os filhos nessa, procure atendimento. É uma punição que me parece chantagem emocional. Mas é isso mesmo, não é? Você, já que eu não posso ter tudo que eu queria, eu vou ver de que forma eu posso me vingar do outro. E o filho é o mais vulnerável. Vivi, agora a sua opinião. A alienação parental, ela acontece mais numa guarda compartilhada ou numa guarda unilateral? Difícil, né? Difícil porque, assim, como eu já disse no início, quando vem para mim é porque não tá bom, né? Então eu nunca vi assim um caso que tivesse tudo bem, porque chega para mim é porque tá mal mesmo, né? Então, entre a guarda compartilhada e a guarda alternada. O que facilita na guarda compartilhada, porque o alienador, ao tentar destruir o outro, ao entrar em contato periodicamente ou de forma mais próxima com o outro, essa destruição pode ser desvendada. Fala uma coisa com o filho, tipo, eu fico com medo quando você vai com seu pai te machucar. Aí o menino vê que aquilo é uma fantasia da mãe. Mas se ele não tiver contato com o pai, ele vai continuar com aquela fantasia e vai ter aquele medo. E aí que se instaura a alienação. A convivência ajuda a quebrar essa tortura. O que a Luciana quer fazer um comentário? A Filomena tocou num ponto muito interessante, porque muitas vezes você indaga a criança com quem ela quer ficar, com quem ela prefere ficar, e ela vai dizer com a mãe, por exemplo. Né? Mas é a psicologia, é a assistente social que tem o condão de desvendar essa verdadeira intenção. Porque, na verdade, a criança alienada, ela está repetindo algo. Não é aquilo que ela verdadeiramente sente. Ela foi manipulada para acreditar naquela situação. Então, nós percebemos isso muito claro quando temos essa ajuda aí da psicologia. É interessante que quando a gente atende a mãe, o filho, quando vai atender o filho, ele repete até as frases. É muito interessante. É por isso que eu prefiro atender primeiro a criança, sem contaminação. Ela é mais transparente, né? Porque, mas a doutora Luciana falava ali da questão de a criança ser ouvida, né? Com quem você quer ficar. Agora, para o direito, isso é importante e a partir de que momento ela pode ser ouvida? A criança ela deve ser sempre ouvida, mas nós estamos falando de um motivo aqui informal também, não é? Com a participação dessa equipe multidisciplinar. Nós não estamos falando de um interrogatório da criança. Mas nós sabemos também que a legislação, ela prevê que a partir dos 12 anos, a criança necessariamente ela deve se manifestar. Não necessariamente a vontade dela prevalecerá, principalmente nessas hipóteses em que se constata alienação parental. Volto a dizer que nós estamos preocupados aqui com o melhor interesse dessa criança e desse adolescente. Então, a fala dela não necessariamente está vinculada ao seu melhor interesse se ela foi alienada. Ok. Bom, temos aqui a participação do Humberto, queria a reflexão de vocês três. Ele coloca uma questão muito séria. Qual a forma judicial para que eu encontre meu filho? Pois a minha ex-mulher o colocou contra mim. Quando ligo, ele desliga na minha cara. Meu filho hoje tem 13 anos. Qual a melhor forma, Filomena? Ele tem que acionar a justiça para verificar que tipo de guarda, ou de comportamento que esse guardião está tendo com ele. No caso, deve ser a mãe, não é? E ela tem que ser chamada na justiça, porque o direito do filho está sendo violado. Pela lei, ela poderia até perder a guarda dele. E, claro, dependendo do juiz, pode, inclusive, reverter a guarda. Agora, num caso desse, que há tanta rejeição,
a reversão da guarda tem que ser muito bem acompanhada para diminuir o sofrimento desse menino e desse Senão adolescente. pode até aumentar a revolta Não, dele. e não é possível você fazer isso de uma hora para outra, porque o processo de alienação ele é lento e constante. Ele é dia a dia. É uma coisa muito violenta, a tal da alienação. Então, para reverter isso aí, é preciso um acompanhamento psicoterapêutico de quem aliena, de quem é alienado, porque o filho participa disso. Ele aceita, de alguma forma, essa inversão do afeto. Então, é preciso muito cuidado para reverter isso. Tem que começar com visitas monitoradas, até a criança, até esse adolescente começar a entender quem que é aquele pai dele, porque toda a imagem do pai foi distorcida. Doutora Luciana, seu comentário, por favor. Na verdade, o Humberto vai precisar realmente acionar o Poder Judiciário para que tome conhecimento dessa alienação parental e, a partir disso, as medidas poderão ser tomadas. Às vezes, uma simples advertência pode funcionar. Né? Às vezes, a mãe sequer tem noção, né, da violência que ela está cometendo, desse abuso moral. Ok, Humberto, obrigado pela participação. Lá onde as pessoas não dão conta da vida, chega a justiça para ajudar. Boa sorte aí, que Deus te abençoe. Bom, quero colocar ainda mais uma questão aqui. A função do diálogo, Vivian, em toda essa situação que nós comentamos aqui hoje, na guarda compartilhada, no processo de separação ou em casos de alienação parental, qual que é a função do diálogo? Rapidinho. Não, o diálogo ele é sempre bom em toda relação, né? Principalmente a gente falando aqui da relação familiar, porque a guarda compartilhada ela está nesse meio aí, né? O meio familiar ele tem que ser permeado pelo diálogo, senão não tem conversa. Ok, queria agradecer a presença de vocês, a participação. Acho que foi um debate muito enriquecedor e voltem outras vezes. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de encerrar o programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. A obra Catedral Cristo Rei está nas minhas, está nas suas mãos. Façamos parte, sejamos um missionário evangelizador, ajudando a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a Casa do Povo de Deus. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o nosso programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.